Você sabe o que é um pólipo da vesícula biliar e sabe me dizer se isso é perigoso? Essa doença é bem menos comum que as famosas pedras na vesícula biliar e talvez você não soubesse nem que isso existia. Mas para você ter uma ideia, os pólipos são identificados em cerca de 5% das vesículas avaliadas ao acaso com ultrassom e em até 15% das vesículas removidas por outros motivos. É como se a cada 100 pacientes, quase 15 tivesse essa doença e muitos deles sem saber. Acontece que existem alguns fatores de risco que aumentam a chance dessa doença virar um câncer e como a gente está acostumado nesse canal, o vídeo de hoje é fundamental para você entender não só o que é essa doença, como também quais são esses fatores de risco, como diagnosticar, acompanhar e tratar. Meu nome é Fernando Ayer, médico e cirurgião geral, e esse é o espaço que eu criei para você aprender de verdade sobre essa e várias outras doenças importantes do seu dia a dia, sem ficar perdendo tempo. Então vamos lá? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que são os pólipos da vesícula biliar? Bom, os pólipos são excrescências da parede mucosa desse órgão. Olhando nessa imagem, a gente consegue entender melhor o que isso significa. Essa imagem aqui é de uma vesícula aberta, recém-removida em um ato operatório, e na ponta da lâmina do bisturi, a gente destaca essa lesão polipoide. Com relação à classificação, a gente sabe que os pólipos eles podem ser de dois tipos básicos: os benignos e os malignos. Os pólipos benignos são classificados em não neoplásicos, ou seja, são tumores falsos ou pseudotumores, e incluem os pólipos de colesterol, adenomiomas e pólipos inflamatórios. Aqui à esquerda, a gente tem uma imagem que mostra uma vesícula biliar aberta, mostrando os depósitos de colesterol, e à direita um ultrassom com o famoso sinal da seta, destacando um adenomioma da vesícula biliar na região do fundo, produzindo um aspecto polipoide. Ainda com relação aos pólipos benignos, a gente vê também outras estruturas chamadas de adenomas da vesícula biliar, que são as lesões neoplásicas benignas mais comuns da vesícula. Porém, o que a gente tem que entender é que, apesar de seu caráter benigno, existe uma regra que diz que quanto maior o pólipo, maior o risco dele se tornar um câncer. Alguns estudos mostram que o risco desse tipo de pólipo evoluir para um câncer de vesícula pode chegar em até 55% para aqueles que medem mais de 1 centímetro. Então, essa relação de um tamanho aumentado tem que te chamar a atenção. Por fim, temos os pólipos malignos, que são os adenocarcinomas da vesícula biliar, e a gente só consegue saber desses diagnósticos depois que a vesícula é removida, junto com o pólipo, e o estudo anatomopatológico é feito. Agora, muita gente fica na dúvida sobre os sintomas que os pólipos da vesícula biliar podem causar, e eu separei aqui o básico para você não se confundir. O que você tem que ter em mente é o seguinte: geralmente os pólipos não causam sintomas, mas alguns pacientes eles podem até referir uma dor leve na parte de cima do abdômen, similar ao que a gente vê com os pacientes com pedra na vesícula. A diferença aqui é que a dor é mais leve e geralmente não dura muito tempo. Quando a dor acontece, ela é explicada por dois mecanismos básicos, que é quando o pólipo se localiza na porção mais final da vesícula biliar, uma região chamada bolsa de Hartmann, e que está presente apenas em alguns pacientes, ou ainda quando o pólipo é pediculado e obstrui o ducto cístico, que leva a bile da vesícula para a via biliar, de forma bem semelhante ao que um cálculo faria, provocando obstrução da drenagem desse sistema. Agora, talvez, na verdade, a pergunta mais importante seja: quais os fatores de risco que, quando presentes, devem nos fazer se preocupar com o pólipo virar um câncer de vesícula? E aí eu separei os seguintes. O risco aumenta quando os pólipos são grandes, ou seja, maiores ou iguais a 1 centímetro. Ou ainda, quando o paciente tem um pólipo e um diagnóstico de uma colangite esclerosante primária. Quando o pólipo é céssio e tem um espessamento focal da parede da vesícula biliar maior do que 4 milímetros. Quando o paciente tem um pólipo e etnia indiana, ou ainda pacientes com pólipos de vesícula biliar e uma idade superior a 60 anos. E você deve estar se perguntando: quais exames eu devo fazer para encontrar um pólipo de vesícula biliar? O diagnóstico dessa doença ele é feito basicamente com exames de imagem, principalmente com ultrassom de abdômen. O radiologista geralmente não encontra grandes dificuldades em fazer esse diagnóstico, que é visto como focos ecogênicos únicos ou múltiplos,
sem sombra acústica posterior. E é interessante notar essa diferença vendo esses ultrassons aqui. À esquerda a gente vê apenas o pólipo sem a sombra acústica posterior e à direita a gente vê uma imagem que projeta a sombra acústica posterior, ou seja, aqui na direita existe na verdade um cálculo, uma pedra dentro da vesícula biliar. O ultrassom do abdômen superior é o exame de escolha e os outros exames como ultrassom endoscópico, tomografia de abdômen, geralmente têm um papel menos importante nessa investigação. E uma vez feito o diagnóstico, a próxima etapa é definir o seu tratamento e acompanhamento. Se depois da avaliação médica você tiver um pólipo de vesícula associado a fatores de risco para malignidade, a cirurgia para remover a vesícula e o pólipo está indicada. Como a gente já viu no vídeo de colilitise, o nome desse procedimento é colecistectomia e pode ser feita por videolaparoscopia. Como a gente comentou, os pólipos acima de 2 centímetros tendem a ser malignos e por isso a cirurgia escolhida geralmente é uma colecistectomia estendida. Esse perfil de paciente merece um cuidado maior no pré-operatório e pode se beneficiar de um estadiamento com tomografia e ultrassom endoscópico. Por outro lado, se o pólipo tiver entre 1 e 2 centímetros, geralmente a colecistectomia normal já trata a doença. Para pacientes sem sintomas e sem fatores de risco para câncer de vesícula biliar, a conduta vai variar de acordo com o tamanho dos pólipos. Se ele medir até 0,9 centímetros, basta acompanhar o pólipo com ultrassom a cada 6 meses e se o tamanho mantiver estável, o acompanhamento é feito anualmente com esse exame de imagem. E agora que você entendeu o que é um pólipo de vesícula biliar, quais achados aumentam o risco dele virar um câncer, quando a gente precisa apenas acompanhar e quando operar, eu quero saber de você que chegou até esse final se restou mais alguma dúvida. Esse é o objetivo desse canal, trazer informações confiáveis sobre várias doenças relevantes para você entender melhor sobre elas, ter uma chance maior de se prevenir e se tratar. Para você que ficou até o final, um muito obrigado e até a próxima.